Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. No Evangelho de São João, no capítulo 21, versículo 1, está escrito: Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Ou seja, estavam juntos 7 dos 12 discípulos do Senhor. E o Senhor Jesus, ele se manifestou ali junto do mar de Tiberíades, ou seja, o mar da Galileia. Vale lembrar que estes acontecimentos se deram depois que o nosso Senhor ressuscitou. Naqueles 40 dias em que o Senhor ainda não tinha subido para o Pai. No versículo 3 está escrito: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nós lembramos também que, pelo menos, Pedro e os filhos de Zebedeu, eles eram pescadores. Tiago e João e Pedro, eles trabalhavam juntos ali mesmo, naquele mesmo lugar, no mar de Tiberíades, ou seja, no mar da Galileia. Até que o Senhor Jesus os chamou e disse: Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles largaram tudo, o barco, as redes, e seguiram Jesus. Eles abandonaram aquela profissão que eles exerciam. Só que agora, depois que o Senhor morreu e ressuscitou, antes do Senhor subir para o céu, Simão Pedro lhe tem a ideia de voltar a pescar. E ele chama mais 6 discípulos. E eles entram no barco e passam a noite lançando a rede, mas não apanharam nada. E no versículo 4 está escrito: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: Não. Ou seja, eles não tinham pegado nem um peixe, nem para matarem a sua fome, né? Porque a noite toda trabalhando, provavelmente estavam com fome, mas não tinham apanhado nada, nem para poder matar a fome. Chama-me a atenção o Senhor Jesus chamando eles de filhos. Que carinho do Senhor Jesus para com os seus discípulos, não é verdade, meu irmão, minha irmã? E ele lhes disse, Jesus disse para eles: Lançai a rede para o lado direito do barco, e a achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã, olha que interessante. Eles tinham trabalhado ali, era o mesmo mar, era o mesmo barco, eram as mesmas redes. Mas antes de receberem a direção do Senhor, eles não tinham apanhado nada. Mas depois uma direção, uma palavra que o Senhor disse, sobre a ordem do Senhor Jesus, em obediência à palavra de Jesus, eles lançaram a rede para o lado direito do barco e já não podiam nem tirar a rede do mar de tanto peixe, a multidão de peixe que veio dentro daquela rede. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, e aqui está se referindo ao próprio São João, irmão de Tiago, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou seja, 100 metros. 200 côvados são mais ou menos 100 metros.
levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Olha que milagre, meu irmão, minha irmã. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Com certeza nosso Senhor queria ensinar com muita mansidão e amor a Simão Pedro e aqueles discípulos que eles não deveriam pensar em voltar para a sua antiga profissão. Assim é quando Deus tira um homem da sua profissão e manda que este homem vá pregar o Evangelho. Não precisa esse homem se preocupar com o que comer, o que vestir, porque Deus há de suprir. Esse Jesus aqui, que fez com que 153 grandes peixes aparecessem do nada e entrassem naquela rede, e era para a rede ter se rompido, se rasgado. Tantos peixes eram, mas a rede não se rasgou. O Senhor Jesus queria mostrar para eles que eles deveriam não pensar mais em voltar a pescar, e sim em pregar o Evangelho e confiar que eles estariam trabalhando para o Senhor. Muitos trabalham para o ser humano, arrumam empregos, naquela esperança de receber o seu salário, e muitas vezes recebem, mas há casos que o salário atrasa, e há casos também que o patrão não paga, não é verdade? Isso acontece, o ser humano ele falha, o patrão humano falha, mas o Senhor não falha com aqueles que trabalham para Ele. Interessante que é o que vem depois. No versículo 15 está escrito: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Ou seja, Jesus estava perguntando: Simão, Pedro, você me ama? Tu me amas, Pedro? E pela terceira vez, Simão disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Graças a Deus. Veja que o objetivo do Senhor era mostrar para Simão que ele não deveria nem cogitar sobre a possibilidade de voltar a ser um pescador. O trabalho dele era ser pastor a partir dali. Deus escolhe homens para ser pastor. Tais homens, eles são tirados da sua profissão, mas Deus nunca os desampara. E é muito bom servir a Deus, meu amigo, minha amiga. Servir a Deus também é um trabalho santo, um trabalho digno. Que Deus abençoe, meu amigo, minha amiga. Aqui, Pastor Eliezer, nosso WhatsApp para você pedir orações, 31 997 340420. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.